E o dia que meu paciente foi pro show do Rapa e voltou enquanto estava internado. Sexta-feira, senta que lá vem a história e dessa vez aqui na praia de Serrambi. Essa história faz pelo menos 10 anos, eu era residente de clínica e peguei um paciente que foi o paciente mais difícil, fácil que eu já peguei. Ele é um paciente que tinha em torno dos seus 14 por 15 anos e ele é dono de uma boca de fumo. Só que esse paciente aterrorizou tudo e todos de uma enfermaria. Na verdade, ele foi pulando de setores. Uma enfermaria não aguentou ele, transferiu para outra enfermaria, e para outra, e no final das contas estava com a gente. É um paciente que tinha para 14, 15 anos, dono da boca de fumo, paraplégico por causa de tiro que ele tinha na coluna, e simplesmente por uma relação tão difícil com a equipe, ele botava medo em todo mundo. Quando alguém chegava, ele dizia, na bata, né? Ele olhava a bata e dizia, seu nome é João. João, quando tu sair daqui, os meus comparsas vão estar lá fora e vão te pegar. Então toma cuidado. Com terror na enfermaria. Todo mundo andava com esparadrapo porque não queria ser reconhecido, com medo de quando sair do hospital. João não, o paciente simplesmente ia no banheiro da enfermaria e fumava maconha na frente de todo mundo. E uma noite, simplesmente ele sumiu. As pessoas chegaram, encontraram com ele, sumiu. Era o dia do show do Rapa. Quando chegou lá para as 5, 6 da manhã, o paciente voltou. Se ele foi pro show do Rapa ou se eu não foi, na verdade a gente nunca vai saber. Mas o boato que tinha lá é que realmente ele tinha ido pro show do Rapa. Esse paciente voltou e a relação era muito difícil. Esse paciente chegou, isso eu vi, a fazer xixi. Ele juntava aqui no potinho, ia na cadeira de roda, aquela enfermaria longa, todos os técnicos, todos os enfermeiros, lá no cantinho ele olhava, ó, fiz xixi, juntava o potinho, de vez de deixar no cantinho, não, ele jogava no chão e arremessava aquele pote em direção ao pessoal. Era um desafio, a situação era difícil. Ninguém queria mais ver, os técnicos trocavam o plantão porque tinham medo, as pessoas escondiam seus nomes, ninguém queria ver, ninguém queria tratar com aquele paciente. O problema foi tão grande que queriam dizer, poxa, você vai de alta administrativa, você não tem condição de ficar aqui. Mas nem isso é possível fazer. Por quê? Ele é um de menor, ele tinha para 14, para 15 anos, ele não tinha os pais, ele tinha uma pessoa que é responsável por ele, que também tinha desistido, vamos dizer assim, dele, que também não era um tutor, que também não aparecia. Ele é só no mundo. E ele não tinha como ir de alta. Juridicamente nem podia. Esse paciente ficou com a gente e aquela situação ia se agravando cada vez mais. Até que, do jeito mais improvável, se resolveu. No estado da gente, que por sinal eu sou fã, mas como aqui não tem o nome, eu não posso nem fazer essa homenagem a ele, chegou um dia, resolveu do jeito mais improvável possível. Ele chegou com a arminha na mão, enquanto ele estava bem distraído, o paciente, ele botou a mão aqui e fez, perdeu! Ele se assustou, olhou para trás sem saber o que estava acontecendo. E aquele staff disse, bora amigo, vamos conversar. De homem para homem aqui, a gente tem que entender o que está acontecendo. Não dá para essa situação continuar. E ali ele abriu o coração. Ele disse, olha, ninguém me trata bem, eu tenho dor, não me dá remédio, eu preciso de um curativo, ninguém faz, ninguém me trata como um ser humano. A situação foi se agravando. Ao mesmo tempo que ele fazia o mal, as pessoas também estavam fazendo o mal para ele. E ele disse, então, tá bom, então como é que a gente pode resolver isso? Ele pegou e disse, ó, eu vou pegar um residente para você, um técnico de saúde, um técnico para você, um enfermeiro que vai conversar. Essas pessoas você vai ter relação. Eles vão fazer o que é necessário e você vai tratar eles bem. Tá combinado? Tá combinado. Eu fui um dos residentes que ficou responsável por ter essa evolução dele. E eu nunca tive nenhum problema. Se eu disser que ele uma vez me ameaçou, é mentira. Eu sempre tive uma relação muito tranquila. E assim se passou dias, semanas, meses. Qual é o problema? Esse paciente tinha uma osteomielite, que é uma infecção no osso. Por causa da cadeira de roda, por causa de separar, ele começou a fazer lesões de pressão. E aquilo ali foi se agravando, até que fazer uma osteomielite, que é uma infecção no osso. O osso dele, simplesmente, da perna, estava para fora. A gente olhava e via o osso dele. Aquilo ali tinha uma indicação de amputação. Ele era consciente e orientado. E ele disse, ninguém amputa. Eu não aceito. E assim foi. O antibiótico era aplicado, mas a resposta não é adequada. Tinha indicação de amputar. Dias, semanas, até que infelizmente esse paciente faleceu com a gente na enfermaria. Mais um de tantos casos tristes com resultado infelizmente negativo. Essa é mais uma história de Senta que lá vem história. Hoje é sexta-noite. Eu sou Romeu Falcão, eu sou cardiologista, posto dicas diárias de cardiologia e de vez em quando eu conto alguma história da minha convivência, da minha passagem aí nesses, quantos anos? Sei lá, 15 anos de medicina. Me segue para mais conteúdo como esse.
E tchau, tchau.